Pessoal, tudo bem? Começando agora mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Eu sou Rui Monteiro e toda semana a gente está vindo com um material novo, com um assunto novo, com uma opinião diferente, e com um tema aí relacionado ao futebol. E se você caiu aqui no vídeo, com certeza você é fã de futebol, é fanático com futebol, né? Então você vai certamente gostar do material que a gente está sempre trazendo aqui, ou na quinta ou na sexta-feira, né? Do final da tarde para a noite, está sempre saindo aqui no YouTube pelo nosso canal mais um vídeo, tá? E aí eu já vou pedir o favor de vocês aí para curtir o vídeo, para se inscrever no canal se não for inscrito ainda, né? Acionar o sininho que aparece aqui embaixo do lado direito aqui do vídeo, embaixo, tá? E aí quando acionar, primeiro você se inscreve e quando acionar o sininho, seleciona a opção todas, né? Porque você vai ser notificado de todo vídeo que aparecer aqui no canal, tá bom? Pessoal, o assunto que estou trazendo essa semana para a gente entender melhor, né, e discutir um pouco aqui, é a respeito dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, né? A maioria de vocês com certeza já está por dentro da medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro no último dia 18 de junho, né? Há poucos dias atrás. E em que essa medida acarreta, né? Que mudança que ela acarreta aí, e quem que se beneficia com ela, quem que perde, né? O que melhora, o que piora, isso tudo eu vou tentar clarear um pouco aqui. Nessas últimas semanas aí eu acabei vendo vários vídeos sobre o assunto, tentando me inteirar para fazer esse vídeo de hoje, né? Quando começa a sair algum assunto novo, eu já vou colocando na fila dos assuntos que a gente pretende abordar aqui no canal, né? Esse vídeo ia sair semana passada, mas devido ao gol de número 700 do Messi, né? Eu acabei deixando para essa semana, mas foi bom até para mim criar uma opinião mais coerente, né? Uma opinião mais embasada para trazer para vocês aqui hoje, né? Então foi uma medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro, que essa medida provisória ela vai alterar, né, a figura de quem detém os direitos de transmissão dos jogos. Inicialmente quem detém são os clubes. E antes dessa medida provisória, a cada jogo quem detinha esse direito eram os dois clubes envolvidos, né? Tanto o mandante quanto o visitante. Então, para uma emissora, por exemplo, para a Rede Globo ou para a Turner, né, que transmitiu jogos do último Campeonato Brasileiro pela TNT, poder transmitir um jogo, ela tinha que fechar um contrato de cedição desses direitos das duas equipes envolvidas, né? O que está por trás dessa mudança dessa medida provisória assinada pelo Bolsonaro, medida 984, no dia 18 de junho de 2020, né? É um conchavo, um lobby do Flamengo, principalmente do Flamengo, diretamente com o presidente, em decorrência da volta do estadual no Rio de Janeiro, em que o Flamengo não havia fechado o contrato com a Rede Globo e todos os outros times do Campeonato Carioca tinham fechado esse contrato, né? E aí o Flamengo não podia mostrar seus jogos, né? Transmitir seus jogos por um motivo simples. Se todos os outros times tinham assinado com a Globo e o Flamengo não, o Flamengo acabava não tendo direito de mostrar os jogos dele, porque estava sempre envolvido com o segundo time, que também tinha partilhado esse direito de transmissão. Com a medida provisória, o que ela vem colocar? Que a partir de agora, quem tem direito de vender a transmissão de seus jogos é apenas a equipe mandante, né? Então, com isso, os últimos jogos da Copa Rio, né, e a final do Carioca, que ainda vai acontecer contra o Fluminense, o Flamengo, nos jogos como mandante, com a nova medida provisória, passaria a ter o direito de transmitir, né? Com isso, houve todo um dissenso entre a Globo e o Campeonato Carioca e o próprio Flamengo. A Globo acabou rompendo o contrato nos últimos dias, né?
tá um cabo de força entre o Flamengo, o Globo, os outros times do Rio de Janeiro, né, a respeito dessa medida provisória. Então isso que acarretou, e aí o Flamengo até transmitiu alguns jogos aí como mandante, né, contra o Boa Vista e contra o Volta Redonda. Boa Vista na última rodada da Copa Rio, Volta Redonda na semifinal da Copa Rio, né? E coisa que ele não podia fazer antes da medida provisória. Então ele usou essa medida provisória para fazer isso, né? E aqui eu vou contar um pouco sobre um histórico recente aí dos últimos 25 anos dessa questão dos direitos de transmissão no Brasil, né? E como que o que essa mudança na medida provisória, o que ela altera nessa correlação de forças que existe, né? Entre quem ganha mais, quem ganha menos com essa mudança, né? Então houve essa mudança. Quem que tem mais benefícios a partir de agora com essa alteração na regra, né, dos direitos de transmissão? Né? Quem sai no prejuízo, quem sai no benefício, né? E como que poderia ser melhor, como que é feito nos outros lugares? Eu vou falar tudo isso aqui para poder embasar a minha opinião do que eu acho disso tudo, né? Então, primeiro fazendo um retrospecto aqui, até a medida provisória, sempre no Brasil, né, desde que os primeiros campeonatos brasileiros surgiram, e já começou a haver aí a venda de direitos de transmissão, né? Esse direito foi partilhado entre os dois times. O que acontece? Durante muito tempo, na história recente do futebol brasileiro, houve um monopólio muito grande da Rede Globo, em que ela dominou sozinha os direitos de transmissão do futebol brasileiro, né? Particularmente falando melhor assim do Campeonato Brasileiro, porque acaba sendo o carro-chefe da temporada aí dos times brasileiros de um modo geral, né? Então a Globo dominou sozinha. Isso faz a gente entender de que ela conseguia fechar a compra de direitos de transmissão com todas as equipes, né? Desde a década de 90, quando houve a última tentativa de uma televisão ameaçar esse monopólio da Globo, né, que foi exatamente quando no Campeonato Brasileiro de 97, se não me engano, quando a ESPN ela fecha contrato, né, com a CBF e a Globo fecha contrato com o Clube dos 13, há um imbróglio ali, a ESPN acaba perdendo essa disputa, né, que acabou sendo uma disputa judicial, né? Então desde ali 97, 98 até o ano passado, 2019, a Globo reinou sozinha e só ela transmitia, né? Nessa época, né, na década de 90 até 2011, né, os times, né, os clubes vendiam direito de transmissão em conjunto, né? Pelo Clube dos 13, o antigo Clube dos 13. O Clube dos 13, ele acabava vendendo o campeonato inteiro, né? Em alguns momentos a CBF, em alguns momentos o Clube dos 13, associações de clubes que foram criadas também no final do século passado, no início desse século, né? Eles vendiam sozinhos, né? E havia uma divisão ali do bolo desse dinheiro todo que era muito influenciado por poder político, pelo tamanho dos times, mas também pela quantidade de transmissão de jogos na TV aberta, na TV fechada. O pay-per-view mesmo começa lá em 1997, né? Depois de certo tempo ele começa a abarcar todos os jogos do campeonato. Só que em 2011 há o que muitos chamaram na época da implosão do Clube dos 13, muito motivada pelo André Sanches, né, que era o presidente do Corinthians em 2011, com o objetivo de negociar por conta própria os direitos do time dele, do Corinthians, né? E a partir de 2011, então, cada time começa a negociar por conta própria. Os contratos eram vigentes até 2012, então 2013 em diante já começa a valer esses contratos negociados
individualmente pelos clubes, né? Então 2013, 14, 15, 16, 17, 18, a Globo ainda reina sozinha, né? Aí vem o ano passado a Turner, né, um grupo de TV internacional que vai comprar os direitos de alguns clubes do Campeonato Brasileiro. São 8 clubes, né? Bahia, Santos, Inter, Ceará, Fortaleza, e vai comprar esse direito desses 8 times e o restante vai ficar com a Globo. Isso aonde? Na parte dos canais fechados, né? Dos canais pagos. Nos canais abertos, todos os times fecharam com a Globo, né? Até porque a Turner não transmitiu o jogo em canal aberto, né? E no pay-per-view, todos os times, exceto o Atlético Paranaense, o ano passado, vendeu os direitos para a Globo também, né? Isso criou uma situação nova no Campeonato Brasileiro, e eu já começo a dar minha opinião própria sobre isso tudo, que acabou prejudicando o maior interessado na competição, que é quem? O torcedor, né? É aquele que vai a campo, aquele que paga o pay-per-view, né? Compra produtos dos times, quer ver os jogos, né? Por que esse torcedor ficou prejudicado? Porque pela primeira vez em muitos anos, houve jogos que não foram transmitidos. É por um motivo muito simples, né? Vamos supor aí um Atlético Mineiro e Ceará. Quem que ia mostrar esse jogo? A Globo tinha os direitos do Atlético Mineiro e a Turner do Ceará. Não dá para mostrar o jogo, né? Não dá para transmitir o jogo. Porque a Turner não pode passar o jogo do Atlético. E a Globo não pode passar o jogo do Ceará. Então muitos jogos do ano passado acabaram sendo transmitidos apenas pelo rádio. O que foi uma coisa inusitada, uma coisa que ninguém imaginava há pouco tempo. E que mostrou um defeito do tipo de regra que existia. Né? Se tem uma regra no século XXI, ano 2019... Se tem uma regra que impossibilita um jogo de ser transmitido, é porque essa regra está errada. Então, a gente já começa, minha opinião é o seguinte: essa nova medida provisória, ela favorece os clubes, de uma maneira geral, né? E o torcedor. Os clubes de uma maneira geral e o torcedor com certeza. O torcedor com certeza por quê? Porque ele vai conseguir ver todos os jogos do seu time. Né? Se ele tiver interesse, se tiver condição, ele vai conseguir ver todos os jogos do seu time. O ano passado, nem se tivesse interesse, nem se tivesse condição, a não ser que ele viajasse o Brasil todo para assistir todos os jogos ao vivo, no estádio, né? Porque como eu acabei de mostrar aqui, vários confrontos entre membros desses dois grupos de times, né? 8 times que fecharam com a Turner e 12 times que fecharam com a Globo, quando eles se enfrentavam, turno e retorno, o jogo não podia ser transmitido. Né? Na TV fechada, por exemplo, pela Sport TV ou pela TNT. Né? O jogo do Atlético Paranaense foi transmitido só pela TV aberta. Teve 18 jogos transmitidos pela TV aberta, mas 20 jogos do Atlético Paranaense não foram transmitidos de maneira alguma o ano passado. Palmeiras, que demorou umas rodadas, né? Então tem esse primeiro ponto, né? Então acho que é algo positivo aí para os clubes de uma maneira geral e para os torcedores, né? Houve uma opinião muito interessante, né, do Ubira, que acho que faz sentido também, o Ubira Leal, que ele disse em um dos vídeos do canal dele que essa medida também favorece muito, favorece em tese todos os clubes, mas principalmente os clubes maiores, que podem continuar negociando individualmente, né? E não vão ficar presos a essa questão de o adversário ter que ter contrato com a mesma televisão, vamos dizer assim, né? Agora os times pequenos ficam numa situação um pouco mais complicada, porque num campeonato estadual, por exemplo, né? Qual que vai ser o interesse da Globo de negociar com Volta Redonda? Algum jogo além de quando Volta Redonda, por exemplo, olha que o Volta Redonda ainda é um time de expressão dentro do Senado do Rio de Janeiro, né? Um Macaé, um Resende, que é um pouco menos expressivo. Qual que é o interesse da Globo em pagar pelo campeonato inteiro desses times? Ela vai querer pagar com certeza, se pagar,
quando o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense for visitar esses times em suas cidades, né? Então isso causa também uma necessidade dos times pequenos, isso é dito lá pelo Bira Leal, e eu concordo, deles negociarem em conjunto, porque aí eles vão ter mais jogos para venderem, né? Uma imagem maior para vender, direitos de transmissão de mais jogos, né? Então tem esse ponto. Em tese melhora porque dá mais liberdade para comercializar os jogos, porque esses times podem negociar sem dependência do adversário, né? Vamos dizer assim. Mas o problema todo começou lá atrás, quando implodiu o Clube dos 13, que negociava o campeonato por inteiro, que é uma coisa comum nas ligas, né, da Europa, principalmente, como é feito nas ligas da Europa, que lá também é o mandante na maioria das principais ligas, né, das chamadas 5 ligas, que é a inglesa, a espanhola, a italiana, a alemã, a francesa. Lá nessas ligas, né, quem tem direito de vender o direito de transmissão? Quem tem direito de vender a transmissão? Os clubes mandantes. Só que quem que negocia? A liga, né, ou a associação de clubes da liga, né? O que favorece a venda do campeonato por inteiro, que é outra coisa que eu já queria abordar, a minha opinião sobre isso tudo, que a gente perde a partir do momento em que o campeonato não é divulgado por uma emissora, e sim os clubes de um campeonato. Isso eu acho que deixa muito pobre o produto, né? Por quê? Porque o que acontece? A Turner, por exemplo, ela não vende o campeonato brasileiro. Vende a participação do Santos no Campeonato Brasileiro. Vende a participação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vende a participação do Inter no Campeonato Brasileiro. Né? A Globo vai vender o Campeonato Brasileiro, vai vender a participação do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Atlético, do Cruzeiro, né? Do Grêmio. Então, isso eu acho também que acarreta um prejuízo aí no valor desse produto chamado campeonato, né? Campeonato brasileiro, no caso, que é o principal que a gente discute aqui e que acaba sendo o carro-chefe dos times aí em questão de direito de transmissão. Então, como que poderia ser feito para melhorar ainda mais? Porque, como eu disse, eu já acho que foi um ganho, né? Eu não vou discutir aqui as motivações do presidente para assinar essa medida provisória, né? Por enquanto ela é uma medida provisória, então ela deve ser prorrogada algumas vezes até ela virar, de certo, uma lei regulamentada, né? Mas, não discutindo as motivações dele, acho que sim que foi um avanço, acredito que foi um avanço. Mas poderia ser melhor ainda, vou dar um exemplo aqui, de como que é feito nas grandes ligas, né? Na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, né, que poderia ser um sistema adotado aqui e que aí favorece a concorrência, né, porque lá nesses lugares não é vedado a participação de mais de um grupo de comunicação, né, e eles dividem os jogos do campeonato em grupos. Por exemplo, aqui no Brasil poderia ser os jogos da quarta-feira de noite, do sábado de tarde e do domingo de manhã para uma emissora, né, tantos jogos, 160 jogos, né? Os jogos do domingo à tarde e da quinta de noite para outra emissora, né? Os jogos da segunda de noite e do sábado de noite para outra emissora. 160 jogos para uma emissora, 100 jogos para outra emissora, 120 jogos para uma terceira emissora, né? Então, seria uma maneira de evitar essa coisa de virar uma abordagem parcial, clubista demais, porque acontece, né? Qual que é o interesse de uma emissora que um time que não seja aquele que ela comprou os direitos chegue na frente do campeonato, né? É até uma coisa interessante, dá para a gente dar o exemplo de lá atrás, quando no Campeonato Brasileiro de 97, quando a TVA, né, que depois virou ESPN Brasil, comprou os direitos de alguns times que não eram os principais times do Campeonato Brasileiro, e a Globo tinha de outros, e foi todo aquele imbróglio. Quando chegou na segunda fase do campeonato,
tinha um grupo, o grupo A, se não me engano, com Vasco, Flamengo, Portuguesa e Juventude. O Vasco e Flamengo era da Globo, Portuguesa e Juventude era da ESPN Brasil. Né? Revi isso no site Trivela. Outro dia eu estava pesquisando para falar para vocês e eu vi isso. O que acontece? Chegou em determinado momento, na quinta e na sexta rodada, teve um jogo entre Portuguesa e Juventude que já não valia mais nada para nenhum dos dois. A ESPN Brasil ia transmitir e até deixou de transmitir, porque não tinha apelo mais nenhum. Os dois estavam eliminados. Enquanto sobrou o filezinho lá para Globo. Né, o Vasco e Flamengo, semifinal, 97, era em grupos. Né? Então, por exemplo, o ano passado, a Turner ainda tinha o Santos e a Globo tinha o Flamengo. Mas polarizou, né? O ano passado a disputa entre Flamengo, Palmeiras e Santos. Vamos supor que fosse todos esses 3 times de uma emissora só. No caso não era, mas vamos supor que fosse. Qual que é o interesse da outra emissora em transmitir aqueles jogos ali sem apelo? Né? Então evita essa, se fizer igual as grandes ligas europeias fazem, do campeonato ser vendido pela associação de clubes, pela liga, né? No caso aqui tinha que ser a CBF, porque a gente não tem uma liga, né? Mas como já foi feito em outros momentos, a CBF vender os direitos de transmissão evitaria essa coisa aí do time, de quem está transmitindo, ter uma transmissão parcial, igual a gente viu agora, a Flu TV, a Flá TV, porque depois que houve essa medida provisória aí, começou também, o Flamengo começou a transmitir seus próprios jogos pela Flá TV, né? Mostrou que não é uma coisa a longo prazo, né? Porque exatamente é muito difícil você cobrar, quando você vai cobrar, como é que você vai cobrar, né? A internet no Brasil não é das melhores. O Flamengo chegou a cobrar aí, acho que contra o Volta Redonda, né, R$10 para as pessoas verem o jogo. Aí depois liberou para todo mundo. Quem pagou ficou super revoltado, né? Até porque muita gente que pagou teve problema com conexão. Então, aí depois que a Globo rescindiu o contrato, o Fluminense resolveu transmitir também o seu jogo, né? Então tá esse cabo de guerra. Então se fizesse igual a Europa, ainda melhorava mais. Uma coisa que o ano passado se mostrou completamente capenga, né? Negócio mais esquisito. Em 2019 você tem que ouvir um jogo do seu time no rádio, porque não passa na TV. O meu time mesmo, aconteceu isso algumas vezes. Não teve jogo do meu time, em alguns casos, transmitido, né? Eu tive que ouvir pelo rádio. Então, a ideia é o quê? A ideia é modernizar a coisa. Dá certo lá na Europa? Implanta aqui, porque aqui vai dar certo também, né? Pelo menos não fica sem jogos, né? O torcedor não fica sem jogos e o time também não fica ali preso em algumas situações, né? Porque para quem que é mais fácil? Pro Flamengo, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo. Aí depois no segundo grupo os outros times também ainda tem uma facilidade, o Inter, o Grêmio, o Atlético, o Santos, né? Aí vai baixando, até chegar nos times pequenos, que desse jeito que acabam sendo muito prejudicados na hora de negociar, porque eles não têm o apelo nacional que esses times que eu citei aqui antes têm, né? Então fica muito complicado, pode melhorar ainda mais. Tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo mais opinativo, assim, o que eu acho? Eu acho que foi um avanço, mas acho que pode melhorar mais ainda, né? Pelos motivos que eu falei. Foi um avanço porque dá mais liberdade para comercializar para os times, que não ficam dependendo do adversário, né? Mas pode melhorar mais ainda, justamente porque do jeito que acaba transformando o campeonato, a transmissão do campeonato em interesses parciais, clubísticos quase, né? Para quem que a Turner estava torcendo no ano passado para ser campeão? O Flamengo ou o Santos, o Palmeiras? O Flamengo que era da Globo ou o Santos Palmeiras que era dela? E a Globo, né? Não ia poder mostrar um jogo do Santos em que o Santos ganhasse o título, se o Santos ganhasse? A Turner não mostrou o jogo do título do Flamengo. Eu sei que do jeito que acontece lá na Europa, também isso ia acontecer. Mas tudo é planejado, tudo é organizado. Poderia ter um dispositivo lá falando que jogos importantes, né, que fosse determinar certas situações, poderia ser transmitido por todo mundo. Né? Tudo se resolve. Só que ainda dá para melhorar. Já houve um avanço, mas pode melhorar. Só seguir o exemplo que está dando certo lá na Europa.
Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem eu volto com um vídeo novo aí, tá certo? E se você chegou aqui, bacana demais, né? Muito obrigado, tô contando com a força de vocês aí. Dá o like aí no vídeo se você não deu ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho para chegar para vocês as notificações. E no mais, até semana que vem.